Olá, pessoal. Então, como parte do meu trabalho, de um trabalho de pedagogia avaliativo do meu curso de pedagogia, eu venho hoje apresentar para vocês um jogo que eu montei, que eu organizei, visando a prática pedagógica em sala de aula. É um jogo falando um pouco da história, curiosidades da história da minha cidade, e para ser aplicado em sala de aula para ou avaliar o aluno ou reforçar o aprendizado e até mesmo para introduzir no tema referido, para ter uma ideia de como eles estão de conhecimento com relação àquele tema. É um jogo simples, ele foi elaborado somente mesmo para demonstração. E então já quero dizer que se você for elaborar um jogo para praticar, para aplicar em sala de aula, você pode fazer um jogo mais elaborado, mais com as cartelas mais, né, de um material um pouquinho melhor, pode ser um reciclado, mas que seja um jogo reforçado. E que o meu aqui ele foi feito exatamente somente para demonstração. É um jogo para ser usado em sala de aula pedagogicamente. Vai a demonstração do jogo e eu aguardo os comentários de vocês no grupo. Então, nosso jogo vai contar, né, um pouco da história da minha cidade, que é São Bento do Sul, é uma cidade do Planalto Norte de Santa Catarina, que foi colonizada pelos europeus. É evidente, né, como em todos os lugares, a maioria dos lugares aqui do Brasil, eles não foram os primeiros moradores, porque se sabe que os indígenas também já habitavam esse local. Mas os nossos primeiros imigrantes eles vieram da Europa, né, principalmente da Alemanha, e colonizaram e fizeram o que é a nossa cidade hoje, né? Então esse jogo ele visa reforçar esse conteúdo a respeito da colonização de São Bento do Sul por meio de uma prática mais, né, mais tranquila, mais bacana, que é um jogo. E que os estudantes geralmente eles apreendem mais, né, o conhecimento, eles internalizam mais o conhecimento quando a prática for mais lúdica, for mais descontraída, não for aquela prática mais engessada assim de teoria e teoria e teoria. Então, meu jogo foi feito com material reciclável, com caixas de papelão, usei tinta guache para pintar, para dar uma quebradinha. É um jogo bem simples, ele foi feito só para demonstração aqui mesmo, né, com a finalidade de demonstrar para o meu trabalho de aula. Mas quem for fazer para apresentar e ter como material didático, pode fazer num papel melhor, pode fazer um pouco mais caprichado. As perguntas e respostas vêm em forma de é verdade ou é mentira. Então, o jogo ele vai acontecer da maneira com um mediador, que seria o professor, né? O mediador oferece o dado para o aluno que vai ser o iniciante e ele vai jogar o dado e conforme o número que virá, as cartelas estão enumeradas e com essa numeração vai definir de qual cartela ele vai escolher a pergunta. E assim sucessivamente, né? Depois o mediador vai ler a questão, o estudante vai ter que responder e o mediador vai verificar se é verdade, se é mentira, vai ler para o grupo todo e quem sabe naquele mesmo momento ainda comentar um pouco sobre o assunto, explicar um pouquinho mais, dar alguns detalhes a respeito daquele acontecimento, ou daquele fato, ou daquele nome que ali foi usado pedagogicamente. Aqui eu tenho as cartelas, né, distribuídas, cartelas de 1 a 6, com as perguntas e de 1 a 6 com as respostas. Eu vou ler uma das perguntas aqui, e, né, só a título de curiosidade. O santo padroeiro da cidade de São Bento do Sul foi também o fundador da Ordem dos Capuchinhos? Então, uma curiosidade, né, a respeito do santo que a cidade leva o nome, que é o santo chamado São Bento, né? E aqui, nas outras cartelas, vem as respostas, né? Ele fundou, na verdade, a Ordem Beneditina e é considerado o patriarca do monasticismo e não dos capuchinhos, né? Então, a ordem que ele fundou foi a Beneditina. E dessa forma, eu acho que os estudantes eles vão conseguir
internalizar muito melhor o conhecimento, e a gente pode também aprofundar um pouco a respeito do santo padroeiro da nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado, apreciado o jogo, e até uma próxima vez. Abraço!